Quero falar hoje sobre vida eterna, e a mensagem vai ser bem curtinha, para que a gente possa experimentar, saborear esses momentos de batismo, dessas novas vidas que entregaram ao Senhor suas histórias e foram transformadas em novas criaturas. Recebendo a vida eterna, e eu quero começar num texto conhecido de Marcos, do Evangelho de Marcos, que conta a história de um jovem muito rico, que se aproxima do Senhor em busca da eternidade. Diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E essa é a pergunta que nós vamos tentar responder até o final desse culto. O que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: porque você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse: vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso: quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. O texto, ele revela que um homem, ele quer herdar a salvação, a vida eterna. É um homem bom, que cumpre ou tenta cumprir os mandamentos, mas que existe no coração dele um impedimento. No caso dele, o fato dele ser rico. Nós vemos que o problema não é a riqueza. O problema é aquilo que coloca uma barreira entre nós e Deus. Tem gente que coloca o próprio orgulho, a própria sabedoria, a maneira como inteligentemente construiu uma vida muito perfeitinha. Gente que foi capaz ou foi capacitado para viver experiências que enriqueceram a vida dele. Não só dinheiro, é gente rica de beleza, é gente rica de inteligência, é gente rica de uma posição social, é gente rica até mesmo de humildade que se torna em orgulho. Esse homem faz uma pergunta para Jesus e Jesus responde: primeira coisa, você fazer, o primeiro passo é deixar de lado aquilo que você acha que vai conseguir conquistar a vida eterna. Porque ele pergunta: o que eu devo fazer de bom? Como se houvesse um cheque, como se houvesse um valor que você pudesse pagar e a partir daí você tivesse o acesso ao céu. Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de lado isso que você acha que vai comprar o céu, porque o céu não é acessado por dinheiro nem pela caridade. O céu é acessado pela fé. Depois de você se livrar disso, vem e me segue. Então havia, no caso do jovem rico, dois passos a serem tomados. O primeiro é tirar o bloqueio que impede ele de chegar em Deus, e o segundo era seguir a Deus. Então Jesus vira para o discípulo, nessa versão, ele diz: é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Há quem diga aqui e faz comparações entre um camelo e uma pequena passagem debaixo de uma ponte ou de um pontilhão. Não interessa. Isso
não tem valor nenhum. O que importa é que há uma dificuldade quando nós queremos nos salvar. Aqui a gente vê o ser humano em busca da eternidade. Salmo 91, um salmo chamado de salmo órfão, um salmo que ninguém sabe quem escreveu, alguns acreditam que foi Moisés, diz: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu e você buscamos salvação em tudo, a gente não quer morrer. O ser humano, ele não quer morrer, a não ser que ele viva um momento de uma enfermidade, assim, é um momento que ele esteja imprensado, traumatizado, ele fala: eu quero sumir, eu quero que Deus me leve. Mas Deus plantou no coração do ser humano, no meu coração e no teu coração, algo chamado desejo de eternidade. Em Eclesiastes capítulo 3, a palavra de Deus, que não muda, diz que Ele colocou em nós a eternidade. E é por isso que nós buscamos isso, e é por isso que Jesus promete isso. Aquele que crer e for batizado, será salvo. A palavra batizar, ela significa, numa tradução, mergulhar. O mergulho é esse movimento em que você enfia, você coloca, introduz a pessoa dentro da água e ela levanta. É isso que significa a palavra baptizo. Da mesma raiz que vem a palavra batiscafo. Batiscafo é um pequeno submarino que pode até boiar, mas foi feito para mergulhar e afundar. Foi, por exemplo, um batiscafo que reencontrou os pedaços do naufrágio do Titanic, aquele navio que nós conhecemos, cujo desenhista era o Leonardo DiCaprio, com a sua namorada Rose. O batiscafo mostra que quando nós somos mergulhados nas águas, há um simbolismo, e quando nós somos trazidos de volta à tona, há um outro simbolismo. Significa que a vida mudou, e nós morremos para o pecado, e logo depois nós ressuscitamos com Cristo. Como é que isso funciona? Salvar de quê? Aquele que crer e for batizado será salvo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Jesus, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pastor, quem pode ser salvo? Todos podem ser salvos, mas o único acesso a Deus é Jesus Cristo. Deus enviou Jesus, não fique pensando que foi para te condenar, Ele enviou Jesus para te salvar. Jesus era amigo de prostitutas e pecadores. Jesus não era amigo de perfeitinhos, Jesus não era amigo de santinhos, Jesus não era amigo daqueles que se autoproclamavam salvos. Jesus era amigo de arrependidos. A salvação, ela não vem porque nós temos uma conduta correta. A salvação vem porque no nosso coração há algo chamado arrependimento. E se há algo de fato, se o arrependimento chega em você e chega em mim, isso é denunciado por algo chamado culpa. Quando você olha para trás e diz: eu não tenho saudade do pecado, eu tenho até vergonha do pecado. Quando você olha para trás e diz assim: aquela vida que eu vivi foi uma vida que desonrou a mim mesmo, desonrou a meu Deus, desonrou a minha vida, aí a salvação está chegando em você. A salvação, ela não vem para quem é rico. A salvação, e eu não estou falando de dinheiro, a salvação, ela vem para os pobres de espírito. E é por isso que Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque esses serão salvos. É quando o coração da gente fala, ou mostra para nós que nós falhamos. Não há ninguém que vai chegar diante de Deus e falar assim, e apresentar uma boa desculpa: ah, mas o pai que eu tive, ou o pai que eu não tive, mas a família que eu vivi, ou a família que eu não vivi, ah, mas isso tudo aconteceu por causa do meu temperamento, que ninguém vai ser justificado diante dele, porque todos nós somos iguaizinhos. O meu coração é igual ao seu coração,
O coração do ignorante é igual ao coração do sábio. O coração do rei é igual ao coração do plebeu. Nós todos somos seres humanos que nascemos debaixo da condenação do pecado, porque nascemos pecadores. Ninguém ensina ninguém a pecar. Nós já nascemos produzindo frutos que não são de vida eterna. Até que um dia o arrependimento chegue em nosso coração. E é por isso que Jesus prega o batismo de arrependimento. E é por isso que em toda a Bíblia você não vai ver uma criança sendo batizada. Pode procurar. O batismo, ele funciona quando você crê em Jesus Cristo e você se arrepende. Existe uma busca de eternidade, porque há uma sentença de morte eterna. Quando o homem peca em Gênesis 3, há sobre ele um juízo de maldição, até que tornasse a terra, porque dela foi tomado, porquanto é pó, e pó se tornará. Se há um denominador comum na minha vida e na tua, é que todos nós vamos morrer, e todos nós vamos virar pó. E é por isso, é na busca da eternidade, que nós queremos nos livrar dessa perseguição de morte. Por isso o livro do Apocalipse, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito, aqui é o Espírito Santo, com letra maiúscula, diz às igrejas: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Algumas versões, o dano da segunda morte. Porque a morte física, todos experimentam, mas a morte eterna é para aquele que negou a única porta, a única salvação, que é Jesus Cristo. A pergunta é: pastor, gente boazinha, o bonzinho vai para o céu, pastor? Marcos 10, eles se admiravam, ainda mais dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. É impossível eu e você, por mais que a nossa conduta moral, por mais que o nosso coração liberal, por mais que a nossa vida perdoada, por mais perfeito que você tente andar, é impossível você se salvar. É isso que Jesus está dizendo. O brasileiro, ele gosta de dar um jeitinho em tudo. O brasileiro gosta de fazer um arranjo para tentar driblar a lei, para tentar colocar uma vírgula capaz de mudar o destino dele. Ninguém vai escapar. Hoje, homens, mulheres, jovens, adolescentes, estão se batizando, sabe por quê? Porque eles compreenderam que gente boazinha não vai para o céu. Porque nós aprendemos isso, eu aprendi isso. O mal vai para o inferno e o bom vai para o céu. Mas Jesus não diz isso. Jesus não vai fazer uma seleção segundo as nossas condutas. A única seleção que existe para a entrada no céu chama-se aliança do sangue do Cordeiro. E essa aliança ninguém te obriga a fazer. Você é convidado a participar, mas você não é obrigado a ir. Uma vida com Deus é uma vida transformada. Quando a gente é batizado, ninguém recebe aqui um par de asas e nem vira anjo. A gente continua como ser humano, mas a trajetória da nossa vida, ela muda. As decisões que a gente começa a tomar, à medida com que a gente vai mergulhando a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento na palavra de Deus, é uma decisão que ela é fortalecida no argumento da vida eterna. O ladrão não rouba mais. Ele não fica dando desculpa para continuar roubando e se metendo em fraude e fraudando licitação e tomando aquilo que é dos outros e justificando, dizendo: não, isso aqui é o preço do meu salário. O homem estúpido,
ele muda o coração e ele é transformado num homem cheio de compaixão. O violento, o agressivo, o viciado, ele rompe com aquilo que mantém ele dentro do cativeiro, porque ele é uma nova criatura. A salvação transforma vidas, e é por isso que o batismo é uma transformação. Essa palavra batizar era como você pegasse um tecido branco e mergulhasse numa tinta vermelha, e então dali ele sairia transformado. É isso que o batismo significa. Mas não é algo que vai mudar a tua vida. O batismo é simplesmente um símbolo daquilo que já mudou a sua vida. Um homem que experimenta a realidade de se tornar filho de Deus pela fé em Jesus Cristo, ele vai mudar de vida. E talvez você tenha sido testemunha de alguém que está sendo batizado hoje, fala, mas como ele mudou? Como a vida dele mudou? Isso não é papel de igreja, isso não é papel de pastor, isso não é lavagem cerebral, como diziam para mim. Isso é o poder do Evangelho na vida de uma pessoa que recebe Jesus Cristo. Na camiseta deles, na minha também, está escrito: eu não me envergonho do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, que continua assim, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho, ele manifesta poder para a salvação. Então nós não somos salvos porque somos bonzinhos, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Porque ninguém pode se salvar, pois são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não adianta você querer se glorificar e dizer: Deus, mas eu fiz o bem. Deus, mas eu dei comida para os pobres. Deus, mas eu nunca traí minha esposa. Deus, mas eu abri a minha carteira para o faminto. Deus, mas eu ajudei o mendigo. Deus, mas eu socorri o enfermo. Deus, mas eu visitei no hospital, e eu visitei dentro da cadeia. É interessante como nós queremos abrir um espaço para nós mesmos, para sermos aceitos por Deus. Querido, preste atenção no que a Bíblia diz. Você quer que a Bíblia é verdade? Quem crê nisso? Pois sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente, é um dom, é uma dádiva de Deus. Não são suas obras, para que ninguém se glorie. Então, a pergunta de novo é: quem conseguirá se salvar? Atos 4,12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Olhe para mim, ninguém mais pode te salvar, em nenhum outro nome há salvação. Oi gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Apenas o nome do Senhor pode te salvar. A palavra de Deus diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existem tantos atalhos, existem tantos caminhos sendo oferecidos para nós durante a vida. Existe muita gente dizendo assim: todas as religiões levam a Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que não. Diz que nenhuma religião te leva a Deus. Apenas Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, essa palavra excludente, tira todos nós. Vem ao Pai, senão por mim. Agora, uma última pergunta.
o mal, pastor, ele vai para o inferno? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem um sequer. Romanos 3 está dizendo que eu e você, a gente quer se comparar e dizer, olha, pelo menos eu não sou Hitler. Olha, pelo menos eu não sou um assassino. Olha, pelo menos eu não sou um mau caráter. E nós nos escondemos por trás ou por detrás de alguém que falha grosseiramente para dizer, não, peraí, eu também não fiz o que ele fez, então eu tenho direito de ser salvo. Olhe para mim aqui. A Bíblia diz que todos nós somos maus. Queria tanto que você entendesse isso. Nós não nascemos salvos, nós nascemos perdidos. Nós nascemos em busca da eternidade. A vida nos leva a buscar a eternidade. E cada vez que nós nos olhamos no espelho, e cada vez que nós olhamos as nossas memórias passadas, os nossos derrotas passadas, os nossos fracassos passados, a maneira como nós nos portamos, a maneira como nós não perdoamos e como nós não nos perdoamos, nós conseguimos reconhecer que nós também somos maus. Mas, para disfarçar, a gente se esconde por trás de alguém que vive uma vida absolutamente perversa. Então, por que que estamos todos perdidos? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quem aqui é pecador, levanta a mão. Só eu, gente? Você está entendendo que você é pecador, querido? Você está entendendo que você precisa ser salvo? Você está entendendo que você precisa de um Salvador? Você consegue entender que naquele dia, Deus vai te levar para um grande tribunal? Apocalipse 21 fala sobre o grande tribunal do trono branco. Todos, ninguém vai escapar. Nem aquela pessoa maligna que te fez um mal terrível. Você está pensando que ele vai escapar? Não vai. Mas também não pense você que você poderá escapar, porque você é menos maligno que ele. Porque o bonzinho não vai para o céu, e o mal não vai para o inferno. Então, a esperança não está em nós. A esperança, ela está em Deus. Como ser salvo, pastor? Diz assim Romanos 6. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, diga, batizados em Cristo. Fomos batizados na sua morte, porquanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo. Então, quando aquele homem, aquela mulher, aquele teu filho, aquele adolescente for passar pelas águas daqui a pouquinho, ele vai ser mergulhado. Isso significa que ele será sepultado, é um simbolismo. Ele será, quando você é batizado em semelhança da morte de Cristo, e ele continua. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Quando nós levantamos as pessoas da água, há uma semelhança na ressurreição. O batismo é um simbolismo. O batismo não vira a vida de ninguém e não muda, mas o batismo é um símbolo de que a vida mudou. O batismo, ele significa que aquela pessoa olhou para si mesmo e falou, eu preciso de um Salvador. Eu e você precisamos de um Salvador. Ninguém vai sair daqui inocente. Você não adianta você chegar diante de Deus e falar assim, não Deus, mas eu tenho uma religião. Queridos,
A religião, ela propõe para você uma tentativa de chegar no céu. O evangelho, justamente ao contrário, é Deus descendo do céu para te salvar. Quando nós escolhemos dar um passo em direção a Deus, aí vem a salvação. Será que eu sou salvo, pastor? Você já fez essa pergunta? Será que você é salvo? Estou nem perguntando se você é cristão, se você é crente, batista, católico, assembleano, presbiteriano, espírita. A pergunta é, você é salvo? Diz assim João 5, palavra de Jesus: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Romanos 8,35, será que eu estou seguro? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo Jesus. O amor de Deus está no seu Filho Jesus, que só você pode receber no seu coração. Deus não invade o coração de ninguém. Deus é um cavalheiro. Deus bate a porta, Ele quer entrar na sua vida. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar o teu coração, Ele quer te dar uma vida nova. Mas essa decisão de deixar Ele entrar na sua vida depende somente de você. Vamos ficar em pé. Eu quero orar pela sua vida antes da gente encerrar, em nome de Jesus. Queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você meditasse naquilo que foi ministrado aqui através da palavra de Deus. Feche seus olhos. Há um desejo de eternidade no seu coração? Querido, Deus deu um destino, Ele nos predestinou à vida eterna. Há um desejo no seu coração de alcançar, de buscar e alcançar a vida eterna. Porque esse é o primeiro passo para você ser salvo. A pergunta é: o que impede você de seguir a Jesus? No caso do filho rico, era o dinheiro. E no seu caso, pode ser a vergonha, pode ser tua tradição religiosa. O que impede você de seguir Jesus Cristo? O que te bloqueia? O que faz de você viver tão distante? O que faz você não ter acesso ao Pai, você ter medo de Deus? O que funciona como uma muralha? Podem ser bens, pode ser orgulho, pode ser capacidade intelectual, pode ser tua beleza. O que vão pensar de mim agora, pastor, que eu sou crente? Querido, enquanto você não romper e não entregar aquilo que impede você chegar a Deus, o medo da morte vai te perseguir. A ausência de segurança na vida eterna vai te perseguir. Agora, se você entendeu que o fato de você ser melhor que o teu irmão, que o teu cunhado, que o teu vizinho, que é terrível, não vai fazer com que Deus te escolha. Você não vai poder se esconder, querido, atrás do pecado dos outros. Você não vai poder se esconder atrás de uma vida perversa de alguém que você conhece. Todos nós vamos dar contas a Deus do nosso pecado. Então, só há uma esperança para nós: receber o perdão que vem da cruz. Nós celebramos a ceia e nós mastigamos o pão. Gente,
Há uma verdade nisso. Cristo foi mastigado, moído. Na cruz, Cristo recebeu os pecados do mundo inteiro, inclusive os seus. Na cruz, Cristo se desligou do Pai por causa de você. Na cruz, Cristo diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque essa sensação de abandono é a sensação de todo aquele que vive no pecado. Até quando você vai se esconder de Deus? Você pode aí enganar tua esposa, você pode se esconder dentro da tua casa, você pode se esconder atrás da tua religião, mas você não pode se esconder de Deus. Entrega a tua vida ao Senhor. Faz uma aliança com Jesus essa manhã. Diz para Deus, precisa dizer para os homens, Deus não quer te envergonhar, Deus não quer destruir a tua vida que já está destruída, Deus quer te salvar. O nome do nosso Senhor é Salvador. Cristo veio para te salvar, Ele não veio para te condenar. Ele já conhece os teus pecados, nada está escondido, nenhuma lembrança que você queira esconder está escondida de Deus, porque Deus, Ele investiga com lanternas as escuridões da nossa vida, do nosso passado. Você pode esconder de todo mundo que você sofreu, o que você fez sofrer, quem você fez sofrer, mas Deus já sabe há muito tempo, e é por isso que Ele enviou Jesus, querido, não para te condenar, mas para te salvar. A pergunta é: você é salvo? Você vai sair daqui sendo testemunha de gente que entregou a vida a Jesus, está sendo batizada, e está tendo seu nome escrito no livro da vida. Querido, hoje é dia de festa. Em Lucas capítulo 15, verso 17 diz: há mais festa entre os anjos no céu por um pecador que se arrepende. E hoje pode ser motivo de festa entre os anjos por causa da sua vida. Feche seus olhos. Quero que todos fechem os olhos, por favor. Se você não tem certeza da sua salvação e quer fazer uma aliança com Jesus, ninguém vai vir aqui à frente, só no seu lugar. Levante sua mão e diga: eu quero ser salvo. Deus abençoe todos vocês. Deus, não tenha vergonha, não deixa ninguém te constranger. Eu quero ser salvo. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Se você hoje reconhece que não é uma vida boa, não é uma vida prudente, não é uma vitória, ou uma vida de vitória que faz você, ou Deus olhar para você e falar assim: que bonzinho, vem para o céu. Mas é o sangue de Jesus que te purifica. Se você hoje quer receber o perdão dos pecados, dizendo: Senhor, eu quero receber desse sangue, levante sua mão. Deus quer te perdoar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, querido. Deus abençoe. Se você hoje ora por uma vida cujo coração é inquebrável, homens e mulheres orgulhosos, que continuam insistindo e dizendo: não, vou fazer do meu jeito. Se você quer pedir para o Espírito Santo de Deus apertar esse coração, porque é o Espírito de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você quer hoje orar pela vida de alguém que continua deliberadamente no seu destino de pecado e não quer mudar, só levante sua mão, eu vou orar por essa vida. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Pai, o Senhor sempre ouve a minha voz, e é no nome do Teu Filho Jesus, Senhor, Salvador e Redentor,
que eu coloco cada uma dessas vidas, que hoje publicamente te recebem como Senhor e Salvador. A tua palavra diz: aquele que me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante dos anjos do meu Pai que está nos céus. Hoje é dia de salvação para arrependidos. Hoje é dia de salvação para aqueles que conseguem olhar os traços, o rastro da sua vida e dizer: eu quebrei a aliança com meu Deus, mas eu sei que o meu Redentor vive, o meu Salvador vive, e Ele me perdoa. Pai, eu quero clamar por esse sangue do Teu Filho, no coração, purificando vidas, que também olham para as suas memórias, para as suas lembranças, e reconhecem o desvio da sua vida. E por fim, Deus, eu oro para todos esses que ouviram essa palavra, e para aqueles que vão continuar ouvindo. Deus, eles nunca mais vão escapar dessa palavra, nunca mais. Porque essa palavra de salvação vai martelar na sua mente, até que eles entreguem suas vidas definitivamente ao Senhor. Até que eles reconheçam que uma vida sem Deus é uma vida falida, é uma vida fracassada. E até que eles voltem para o Senhor e te reconheçam como único Deus e Salvador. Eu te dou graças por cada homem e mulher que hoje, cada jovem e adolescente desce às águas, porque isso também é obra do Senhor. Eu te agradeço por todos os ministérios da igreja, desde o ministério pastoral, o ministério de integração, todos os ministérios que trabalharam, células, intercessão, todos os ministérios que trabalharam para construir um caminho de salvação através do Teu Filho Jesus nessa igreja. Abençoa o Teu povo, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor Jesus? Para o Senhor Jesus pode ser mais forte. Deus abençoe a todos.